Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, que é o segundo vídeo em resposta aos antigos e a Imaculada, né? Canal Pensando Fora da Caixinha. Cara, eu nunca vi, vocês verem, cara. Já faz quanto tempo que eu tô nessa batalha? Eu me converti. Minha filha não tinha nem 1 ano de idade. Hoje ela tem 22 anos, cara. Eu nunca vi tanta heresia e tanto ódio pela Igreja Católica e a figura de Maria. Maria não salva. Maria, ela é o modelo de salvação. Quem salva é seu filho. Mas ela cooperou com essa salvação, dando sim e o verbo habitando nela. Por isso que ela é coroada com 12 estrelas e revestida de sol. Porque todos os méritos que Maria alcançou é o seu filho. Não tem como você separar a Igreja Católica de Maria. Os apóstolos estão ali reunidos com Maria. As apóstolos são 14. Por quê, cara? Ela é um modelo de perfeição. É a única que foi preservada da mancha do pecado original. Já mostrei no primeiro vídeo que os pais apostólicos que está apresentando aí não está falando de Maria. Mas para ele está falando de Maria. Tertuliano, conhecido apologista do segundo século, ele vai dizer o seguinte, ó: toda alma, em razão de seu nascimento, tem sua natureza em Adão, até nascer de novo em Cristo. Além disso, é imundo o tempo todo que permanece sem essa regeneração e, por ser impuro, é ativamente pecador e impregna até a carne por causa de sua conjunção com a sua própria vergonha. Ele ainda diz mais na referida obra: assim como nenhuma alma está sem pecado, veja, ele não excetuou Maria aqui, também não há uma alma sem sementes do bem. Portanto, quando a alma abraça a fé, sendo renovada em seu segundo nascimento pela água e o poder do alto, então o véu da sua corrupção anterior é retirado, ela contempla a luz em todo o seu brilho. Também é absorvido pelo Espírito Santo, assim como em seu primeiro nascimento é abraçado pelo Espírito profano. E é aqui que eu quero chegar. Ele fala o seguinte: pois somente Deus é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Então veja, olha só que interessante. Muito interessante isso aqui. Deixa eu dar uma... Olha só como a gente refuta esses hereges, ó. Pois somente Deus é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que aquele também é Deus. Olha só, você pega aqui em Lucas, não está falando de Maria, mas o único ali sem pecado, que é Deus, o verbo. Se ele é sem pecado, como ele vai habitar em uma mulher pecadora com a mancha, como você diz aí, de Adão e Eva? Porque ele é Deus. É o verbo que estava junto de Deus. Porque o verbo, João 1,14, se fez carne no ventre dessa mulher pecadora. Então, ele está se contradizendo a sua natureza divina e santa. Porque como santo, como perfeito, como a luz vai habitar nas trevas, João 1, do 1 ao 5. Olha só, cara. Você pega Lucas... (42) E clamou em alta voz: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Bendito é o fruto do teu ventre. O fruto é quem? É quem, protestante? Olha como vocês distorcem a patrística. Amputa a patrística. é Cristo. Olha só. Ó, de onde me vem essa honra de vir a mãe do Senhor? Aqui, ó. E clamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O ventre é quem? Pois somente Deus é sem pecado.
Então, o que está gerado no fruto dela é Deus, sem pecado. Então, se ele é Deus, se é sem pecado, por que ele vai habitar num ventre pecaminoso? Viu como não bate? E o pai apostólico aqui não está falando de Maria, porque Maria ela é uma exceção do pecado, da transgressão de Adão e Eva. Para Maria gerar o perfeito, para Maria gerar o Deus sem pecado, Deus tem que fazer um milagre e um prodígio. Como? Preservando ela do pecado. Olha só, cara, que interessante. Já que ele também é Deus. Então veja, Tertuliano não conhecia essa ideia de Imaculada Conceição pelo visto. Alguns usam como desculpa que ele virou montanista no fim da vida. Mas será que as outras pessoas que eu vou citar aqui também eram montanistas? Vamos prosseguir. Orígenes, em sua homilia 8 sobre Levítico, eis o que ele diz. Mas se você quiser ouvir o que outros santos também pensam sobre aquele nascimento na carne, ouça Davi dizendo: fui concebido em iniquidades e com pecados minha mãe me deu à luz, mostrando que qualquer alma que nasce na carne é poluída pela impureza da iniquidade do pecado. E que, portanto, é dito que mencionamos acima que ninguém está limpo de impurezas, nem mesmo se sua vida for de um dia. Ou seja, não importa o tempo de vida da pessoa. Então, aqui está falando de Davi, ó. Mas se você usar o ser, ouvir o que outro santo também pensa sobre aquele nascimento da carne, ouça Davi dizendo: fui concebido em iniquidade. Olha só, pecado original, descendência de Adão e Eva. Para você entender o que aqui, para você entender o que, entrar na, como diz o seu canal, pensando fora da caixinha, pensa fora da caixinha. Se Deus ele é santo, se Deus ele é perfeito, só Deus não tem pecado. E por que Deus foi habitar numa mulher pecadora? Como diz aqui, está falando de Davi. Davi, eu fui gerado na iniquidade, no pecado de Adão e Eva, original. Maria, ela preservada pelo mérito de Cristo na cruz. Que ele é Deus, ele tem poder para isso. Olha só, momento nenhum, os pais da Patrícia estão falando. O filho que Maria gerou, o verbo, é pecado, está falando, gerado por mão de concepção de homens. Natureza de homens. Cristo veio por natureza divina, o Espírito Santo. Mateus 1, 18. E é simples entender isso. Os protestantes, eles usam a patrística para negar a virgindade de Maria. Olha só que interessante. Vamos citar um pai aqui também da igreja, Santo Ambrósio. Ele vai degustar ali em Ezequiel 44, 1 e 2. Foi a sua virgindade, através dela, o Senhor Deus de Israel. Ó, tá tratando de Maria. Olha só a diferença dos pais apostólicos que eu estou citando e dos pais apostólicos que está citando. Os pais apostólicos que está citando, não está citando de Maria, está citando o pecado original de Adão e Eva. Aqui, os pais apóstolos estão citando que já acredita na Imaculada Conceição. E está usando o versículo bíblico para mostrar a prefiguração de virgindade. Isaías 7,14. Eis que Deus vos dará uma virgem concebida dará à luz. Quem é essa virgem? Que vai ser preservada. Judas 1,24. Que nos apresentou toda imaculada por causa do fruto dentro do seu ventre. Que é o próprio Deus que não tem pecado. Certo? Deus, ó. A sua virgindade, através dela, o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Ele avançou e veio a esse mundo por meio desse ventre. E esse ventre ficou preservado, intacto, porque o portão que Deus passou permaneceu fechado para sempre. Isso é antes de Santo Agostinho.
Santo Ambrósio de Milão, ele dizia assim: pois se José a tomou como sua esposa, com o propósito de ter filho, porque ela ficou pensando sobre o anúncio e sua maternidade, se ela mesma aceitou o fato só na mãe de acordo com a lei da natureza, assim como era necessário guardar o corpo consagrado a Deus. Ela, por amor a Deus, permaneceu virgem antes, durante e depois para sempre. Olha só, cara. Olha a visão dos santos, dos pais apostólicos que ama Maria. Aí ele está querendo falar o que aqui? Sim, Maria gerou o verbo. Do mesmo jeito que o verbo entrou, ele saiu sem manchar, sem tocar. E Maria levou uma vida de santidade. Sem concepção, sem relação sexual. A homens. Entregou inteiramente a sua vida a Deus. Consagrando todo o seu tempo. A sua vida, porque ela gerou o próprio Deus. Porque nela não há mancha. Se ela tivesse mancha, doutor, ela jamais tinha gerado o perfeito. Aqui você vê o milagres e prodígios que Deus ele pode fazer e fez na vida de Nossa Senhora. Tanto que hoje vai saudar ela com a saudação, não de uma mulher qualquer. Uma mulher que vai carregar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Verbo, o Deus. E deu o que ele não tinha. Um coração, sangue, carne. Ah, o sangue que está correndo ali na cruz é o DNA de quem, meu querido? Por isso que o sangue de Maria corre na veia de Cristo. O DNA de Maria corre na veia de Cristo. Por isso que ela é toda imaculada. Porque Cristo é o Verbo. E o Verbo habitou dentro do seu ventre. Toda virtude que tem esse fruto veio sobre ela, cara. A Imaculada, a Virgindade, Mãe de Deus, medianeira de todas as graças, por causa do Verbo, por causa do fruto do seu ventre. Nenhum pai apostólico está falando o que você está falando. Você está falando coisa que não tem, coisa que não existe. Ou seja, não importa o tempo de vida da pessoa. Foi colocado no mundo, tem pecado. Então Cristo tem pecado, meu querido. Agora, essa aqui é que chama a atenção, ó. Então Simeão diz: uma espada perfurará sua própria alma. Que espada é essa que perfurou não apenas a outros corações, mas até o de Maria? As escrituras registram claramente que no tempo da paixão todos os apóstolos foram escandalizados e o próprio Senhor disse: esta noite todos vocês serão escandalizados. Assim todos ficaram tão escandalizados que Pedro também, o líder dos apóstolos, negou-o 3 vezes. Olha só que os pais apostólicos estão transmitindo. Uma espada transparar a sua alma. Quer dizer o quê, cara? Ela é cooperadora da graça, porque Cristo sendo transpassado ali na cruz, você não entende isso aqui, meu querido? E Maria ali é uma espada transpassando a alma de Maria. Maria sendo crucificada junto com seu filho, cara. Ali que vem a dores de parto que vocês negam, né? Por que pensarmos que a mãe do Senhor estava imune ao escândalo quando os próprios apóstolos estavam escandalizados? Se ela não sofreu escândalo na paixão do Senhor, então Jesus não morreu por seus pecados. Mas se todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados por sua graça e redimidos, então Maria também estava escandalizada na época. Aqui é Homilia 17. Aonde está falando o pecado de Maria, meu querido? Claro que os discípulos se escandalizaram, porque eles não entendiam ainda o que estava acontecendo. Eles não estavam preparados ainda, como vai dizer aqui João. Olha só. João 16, 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não o possais suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. Os discípulos não estavam preparados. Maria já estava preparada. Uma espada
espada transpassará a tua alma, como disse Simeão, Lucas 2:35. Maria, ela é cheia do Espírito Santo. Por quê? Simeão já está preparando Maria ali na paixão de Cristo. Que uma espada transpassará a tua alma. Não que ela é pecadora, como você diz aí no vídeo. Porque ela faz parte do mistério. Como ela deu a luz a Cristo, a igreja, e quando a igreja for fundada ali na cruz, ela vai estar ali também participando dessa corredentora da graça. O pecado veio lá para Adão e Eva, lá no jardim do Éden, e a graça veio lá na cruz. A árvore da cruz. Que são prefiguração do Velho Testamento e do Novo Testamento, para você entender que ela é cooperadora da graça, corredentora da graça. No Velho Testamento teve a corredentora para entrar o pecado. Eva tem uma corredentora para entrar a graça, para a igreja se tornar pública. Momento nenhum está falando do pecado dela. Vocês que estão acrescentando que ela é pecadora. Na época, aqui é a homilia 17 sobre o Evangelho de São Lucas. E sobre isso, a Enciclopédia Católica fala o seguinte: Orígenes, embora atribuísse a Maria grandes prerrogativas espirituais, pensava que na época da paixão de Cristo, a espada da descrença perfurava a alma de Maria, que ela foi atingida pelo punhal da dúvida e que por seus pecados também Cristo morreu. Ou seja, olha só que interessante. A malícia protestante. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque é muita coisa, cara. Eu não tenho paciência para ficar vendo isso aqui não, cara. É só para você entender, ó. Orígenes, embora atribuísse a Maria grandes prerrogativas espirituais, pensando que na época, na paixão de Cristo, a espada da descrença perfurava a alma de Maria, que ela foi atingida pelo punhal da dúvida, e que por seus pecados também Cristo morreu. Olha só, aqui já é uma distorção. Como Maria vai ter uma dúvida que um próprio anjo, Lucas 1:28, dá uma saudação ela a rainha, e Lucas 35, o Espírito Santo desposou ela, a sombra do Altíssimo cobriu ela com sua sombra e gerou Emanuel. E Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, dá um culto de honra, e fala: de onde vem essa honra divina, a mãe do meu Senhor? Em Lucas 2:35, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, uma espada transpassará a tua alma. Olha só, as profecias em João 19:25, ó, junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher Cleófas, e Maria Madalena. Ó. Quem está ali junto à cruz? Maria. E só ela teve acesso a Cristo. Ali na cruz. Você assistir aquele filme lá do Paixão de Cristo, com Mel Gibson, você vai ver, cara, como Maria ficou ali na cruz, aos pés do Senhor. Momento nenhum, Cristo morreu por quê? Para nos reconciliar com Deus. Maria, ela tinha a sombra do Altíssimo sobre a sua vida. Cristo passou 30 anos na sua casa, cara. De uma mulher pecadora. Imagina Cristo ali, como a visão. Vou ser um pouco ignorante, um pouco também. Como? Cristo passou 30 anos ali, o Verbo, o Emanuel, na casa de Nossa Senhora, de uma mulher pecadora, que teve muitos filhos, e lá na cruz, Cristo morreu para os pecados. Tanto lá, Simeão 2:35, uma espada transpassará a tua dúvida, como diz. Momento nenhum, cara, Maria teve dúvida do mistério de Cristo. Porque ela já sabia o projeto de Deus sobre a sua vida, porque o anjo saúda ela, o Espírito Santo despousa ela, a sombra do Altíssimo estava sobre a sua vida, e ela vai ter dúvida ainda dessa realidade.
Como ela é pecadora, cara. O Espírito Santo sobre ela, a sombra do Altíssimo cobriu com a sua sombra e gerou o Emanuel. Como a pessoa da Santíssima, as 3 pessoas da Santíssima Trindade sobre a sua vida. Como a pessoa da Santíssima Trindade vai habitar ali numa mulher pecadora. Maria já sabia o processo. Que interessante, passou um pernilongo aqui. Maria já sabia o processo. Tanto lá, Maria Madalena vai ali no sepulcro e aparece para Cristo. Por que Maria não está lá? Porque Maria já sabe o procedimento, já sabe a missão do seu filho. Já sabia que ele irá morrer e ressuscitar no 3º dia. Que já foi profetizado, Maria conhecia o Velho Testamento. Quem educou, quem letrou, quem ensinou Cristo? Então, Cristo passou 30 anos, Cristo habitou num verbo pecador, numa mulher pecadora. Cristo passou 30 anos com uma mulher pecadora. Como, protestante? Você me prova isso? Como? Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Cara, ela era a pessoa viva do Espírito Santo. O próprio Deus estava ali sobre a sua vida, cara. Como ela vai ter mancha? Como ela vai ter pecado? Nem Moisés ali teve a graça de ver a face de Deus. Senão morreria. Maria caminhou face a face com o próprio Deus e não morreu. Eu não entendo, cara. Esses apologetas protestantes. Misericórdia, cara. Misericórdia. Salve Maria, eu sou missionário Sr. Roberto. Infelizmente, não vou mostrar mais porque é a mesma coisa, cara. E se sente grande apologeta. Mais de 2.500 visualizações. E vários comentários devastador. E nós católicos ficamos assim, ó. Cara, eu tenho vergonha, cara. Quando eu vou ver lá um vídeo meu, uma visualização. Você acha que eu tô aqui brincando de ser cristão, cara? Poderia estar fazendo outras coisas, cara. Poderia estar dormindo. Não, tô aqui, ó, mostrando a malícia protestante. E tem católico que não dá a mínima. Que eu vejo nessa atualidade. Eu vejo, cara. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Cuidado, meu irmão. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto.